Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é o livro de Joel. Bem, agora aqui na tela do computador, vamos então aos fundamentos e ensinos em Joel. Se é o primeiro vídeo da série que você assiste, deixa eu te explicar algo. Nós não faremos aqui um estudo teológico, histórico, pano de fundo, todo um contexto. Não é o objetivo dessa série de aulas. Essa série ela se dispõe a ensinar verdades em ação. Como assim? São verdades na palavra de Deus que nós devemos colocar em ação. São fundamentos e ensinos que nós devemos praticar durante a nossa caminhada cristã. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, vamos falar de passos para conhecer a Deus e seus caminhos. Por quê? O conhecimento de Deus é para ser passado de geração em geração através da instrução de nossos filhos sobre a natureza, o caráter e os caminhos de Deus. Lembra que na última aula nós falamos muito sobre o conhecimento de Deus? A aula de Oséias. Se você não assistiu, depois dessa aula assista, tá? Assista lá sobre Oséias, aula de Oséias, em que o Senhor nos ministra, nos ensinar coisas muito importantes, preciosas sobre o conhecimento dele. E esse conhecimento, ele precisa ser passado de geração em geração, né? A cultura de Deus, ela é para ser vivida e transmitida de geração em geração. Então isso é muito importante. Transmitir aos filhos o quê? A natureza de Deus, o caráter de Deus e os caminhos de Deus. Assim treinados, será possível um entendimento mais profundo das atitudes em geral de Deus, seja para julgamento ou para renovação. Então, quando eu conheço a Deus, né? Quando nossos filhos conhecem a Deus, eles são treinados e nesse entendimento mais profundo, não é algo raso, eu conheço a Deus, eu sei que Deus, não. Um conhecimento mais profundo das atitudes em geral de Deus, né? Fazem com que nós saibamos que Ele é um Deus que julga e também é um Deus que renova, né? Nós vamos entender de uma forma mais profunda sobre o nosso Deus, ok? Essa compreensão evita que seja depositada confiança nos ensinamentos mundanos ou demoníacos e permite o alinhamento das nossas prioridades com o propósito de Deus. Muito importante isso aqui, porque quando eu sei quem é o Deus que eu sirvo, né? Quando eu conheço o meu pai espiritual, de quem eu sou filho, eu coloco então uma confiança no quê? Nos ensinamentos dele. Eu coloco minha confiança em quem? Nele. No quê? Na palavra dele. E aí, quando eu faço isso, eu paro de depositar a minha confiança nos ensinamentos mundanos ou demoníacos. Se é mundano, acaba tendo uma origem, certamente, em demônios. E o que acontece? Nós temos sido contaminados principalmente pela mídia, né? Seja a mídia televisiva, seja através de revistas, seja através, muitas vezes, de jornais, seja através de rádios, inclusive, ou ainda até internet, né, nos dias de hoje, com uma enxurrada de ensinamentos do mundo, com uma enxurrada de ensinamentos que realmente contaminam o nosso coração.
Às vezes nós, num primeiro olhar, talvez, nós acabamos por, não, eu discerno que isso aí não vai me fazer mal não, assistir isso, ouvir isso. E nós nos enganamos muitas vezes porque por detrás daquilo que fica visível ao teu consciente são passadas mensagens ao seu subconsciente. E aí, muitas vezes, com a rotina de ouvir aquilo, de assistir aquilo, de presenciar aquilo, faz com que nós sejamos contaminados. Aquilo que nós comemos não nos contamina, porque vai sair. Né? Se você comer algo que não te fez bem, você vai eliminar aquilo do seu organismo. Né? Entrou pela boca, não tem problema. Né? Pode fazer um mal, mas vai ser eliminado. Agora, o que entra pelos nossos olhos ou pelos nossos ouvidos, vai para onde? Vai para o nosso coração. E é isso que nos contamina. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós vemos aí. Nós vemos ensinamentos que mostram que existe uma pluralidade, né, de atitudes, de preferências, de posicionamentos, e você precisa respeitar essa pluralidade. Muitas vezes nós vemos também um humanismo, né, onde as coisas são centradas no homem, né, e o homem por si só basta, e se esquece de Deus, e isso traz traz uma contaminação. E aí, qual é o lance? Né? Qual é a grande jogada? A grande jogada é nós entendermos qual é a vontade de Deus. Quando nós conhecemos a Deus e entendemos a vontade dele, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar a alinhar as nossas prioridades com o propósito de Deus. Por quê? Porque por nós sermos contaminados com essas coisas mundanas, que são inspiradas por demônios, orquestradas pelo mundo espiritual, por demônios, o que acaba acontecendo? Nós passamos a desejar viver coisas que não são o propósito de Deus. E isso acaba trazendo sobre nós um amontoado de tarefas, de ações, de atitudes que nós achamos que precisamos resolver fazer no nosso cotidiano. E nós acabamos por inverter a prioridade, né, as prioridades das nossas vidas. Né? E muitas vezes, muitas vezes, isso foge ao propósito de Deus. Eu, por exemplo, eu gosto de sempre comentar isso. Toda vez que eu vou abençoar um aniversariante, eu vou parabenizá-lo, eu gosto de falar uma frase diferente do que muitas vezes as pessoas falam. As pessoas muitas vezes falam assim, que o Senhor realize os desejos do seu coração. Tá, mas se o meu coração é enganoso e desesperadamente corrupto, por quê? Porque eu me encho dos ensinamentos mundanos, porque eu sou contaminado, né? E o grande contaminador é a mídia, né? O que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é que o meu coração ele passa a querer viver sonhos que não foram gerados em Deus. Então o que eu declaro? Olha, que os seus sonhos sejam alinhados ao propósito de Deus e assim se realizem. Porque se eu desejar aquilo que Deus tem como propósito para a minha vida, eu vou ter o favor de Deus para isso ou não vou ter? Claro que eu vou ter. Eu vou ter a direção de Deus para isso ou não vou? Claro que eu vou ter. Eu vou estar satisfeito, contente, né, com a minha vida ou não vou? Claro que eu vou. Mas isso é diferente de, eu não vou buscar então crescer na vida, eu não vou buscar melhorar as situações. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que isso não pode ser o que norteia a sua vida. O que precisa nortear a sua vida é o teu desejo ardente pela volta de Jesus Cristo.
O que precisa nortear a sua vida é a sua eternidade. O que precisa nortear a sua vida é você andar na presença de Deus e viver para Ele. O que precisa nortear a sua vida é de você ser uma carta aberta para que as pessoas possam enxergar Deus através da sua vida. O que precisa nortear a sua vida é que você precisa dar santidade para que as pessoas enxerguem Deus. O que precisa nortear a sua vida é uma vida para Deus, para viver os propósitos de Deus para a sua vida. Então, quando você entende qual é o propósito de Deus na sua vida, você se esforça por andar dignamente, porque você quer cumprir esse propósito. Você está entendendo? E você começa a definir prioridades. Por exemplo, Deus ele me chamou para cuidar de vidas, né, pela palavra de Deus. Então, esse é o maior propósito de Deus na minha vida. Então, tudo que eu fizer fugindo disso não é prioridade. Entendeu? Então, é muito importante que nós possamos alinhar a nossa vida, alinhar as nossas ações de acordo com o propósito de Deus. E como eu faço isso, eu faço com que eu evito depositar a minha confiança naquilo que vem do mundo e eu passo a alinhar o que eu priorizo com o propósito de Deus. Né? Joel 1:3. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Isso aqui é o princípio da transmissão da cultura de Deus. Né? Eu falo muito disso no estudo Casamento em 3D. Depois, se você tiver curiosidade, acessa lá casamento em 3d.com.br. Então, isso é algo para as nossas vidas. Amém? Instrua seus filhos na educação e admoestação do Senhor. Seja um exemplo que seus filhos possam seguir para que conheçam os caminhos do Senhor e andem neles. Ok? Joel 2, 28, 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Isso aqui é muito importante. O que acontece aqui? Eu quero antes de falar das ações, né, em relação a esse texto, eu preciso te falar algo muito, mas muito, muito importante. Isso aqui é uma promessa de Deus, né, através do profeta Joel, de que nos dias em que nós estamos vivendo hoje, nós vivêssemos um derramar do Espírito Santo. Antigamente o Espírito Santo ele vinha sobre algumas ações para executar algo específico, né? Hoje, né, é diferente. Hoje o Espírito Santo ele é derramado sobre as nossas vidas pela nossa fé, né? Pela nossa fé em Cristo Jesus. Só que neste tempo a Bíblia fala que haveria um derramar muito grande, de maneira tal onde profetizariam, sonhariam e teriam visões. Quando a Bíblia mostra aqui pra gente vossos filhos e vossas filhas, vossos velhos e vossos jovens, não quer dizer que só os jovens terão visões, que só os velhos sonharão e que só os filhos e filhas profetizarão. Na verdade, quer dizer que toda a classe de pessoas, independente da idade, né, independente da idade, profetizariam, sonhariam, teriam visões. Você está vendo, hoje em dia, eu estou gravando esse vídeo no finalzinho de junho de 2017. Você está vendo que, principalmente do ano passado para cá,
Nós temos tido muitas visões, muitos sonhos e muitas profecias em relação a acontecimentos dos últimos dias, né? Antes da volta de Cristo, né? Sobre, por exemplo, sobre terremotos, sobre tsunamis, sobre meteoros, sobre perseguição, sobre fome, sobre peste, sobre uma série de coisas, né? Por que isso? Por que, por que isso está acontecendo? O que acontece? Esses versículos, né, do 28 e 29, eles são uma ponte, né, para o final do livro. Né, eles são um elo de ligação para aquilo que vem na sequência do livro de Joel, onde a aplicação da praga de gafanhotos mostraria o julgamento final de Deus sobre as nações no final dessa era. E esse derramar, ele significa uma grande abundância. Assim como a chuva física caiu no volume assim suficiente para a restauração do solo despojado, seco, né? E também para reabastecer os córregos e os rios que estavam secos, né? Isso a gente vê pelos versículos anteriores ao 28. Nós vimos que assim seria o derramamento, né, do Espírito. Né? Essa vinda do Espírito seria um derramamento. E quando nós lemos ali toda a carne, né, aqui ó, toda a carne, o que isso significa? O que isso significa? Isso significa que está se referindo a cada classe de pessoas, né? Não cada ser humano, cada indivíduo, mas sobre toda classe de pessoas. Enquanto o arrependimento, lá no versículo 16, o versículo 16 ele fala assim: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então, esse arrependimento, né, do versículo 16, alcançou do jovem ao mais velho. Assim, esse derramamento do Espírito também alcança todas as idades e condição social, tanto homens como mulheres. Né? Então, isso é importante de nós entendermos. Profetizar significa levar o ponto de vista de Deus aos assuntos da terra. Um profeta é alguém que vê e fala por Deus. Né? Nós não temos visto profecias, pessoas profetizando muito nesses tempos, né? Nesses dias. Por quê? Porque são pessoas que estão trazendo ponto de vista às questões da terra, entendeu? Os sonhos e visões eram maneiras comuns, né, em que a profecia havia no Antigo Testamento. Nós vemos muitas vezes pessoas com sonhos e visões, né? Vários exemplos. José, por exemplo, né, foi um grande exemplo. Daniel, Ezequiel e tantos outros com sonhos e visões. Então, a questão aqui é que o ministério profético ele não mais seria relegado a poucos, mas seria uma característica até mesmo dos jovens. Antigamente era muito específica, né? Essa ação profética, esse ministério profético, melhor dizendo, era algo muito específico, mas a poucos. Seria uma questão entregue a poucos. Só que qual é o grande lance? O grande lance é que nesses dias é algo que até mesmo os jovens, né, têm vivenciado. Servos e servas ali que nós vemos são escravos, né? E interessante que naquela época não tinha referência alguma de que pessoas
sob essa condição de escravidão, elas profetizavam, né? Era algo assim impensável, né? Não tinha um caso desse. E o que acontece? Lá em Atos 2, Pedro vê o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes como cumprimento dessa profecia, né? Nós vemos dessa forma. E que essa vinda do Espírito não foi relegada aos apóstolos e seus contemporâneos, né? Isso fica claro pela declaração que Pedro faz, onde ele fala que pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então ele sabia que não era algo apenas para aqueles que viveram o derramar lá de Atos 2, mas ainda para aqueles que estariam longe. Ele fala isso lá no versículo 39. E aí o que acontece? Hoje em dia nós temos visto esse grande derramar, né? Nós temos visto esse derramar de profecias, esse derramar manifestado em profecias, sonhos e visões. E logo depois eu vou fazer o link do versículo 31 e 32 e esse teu entendimento ele vai ficar um pouco mais esclarecido, o porquê disso e que momento é esse, que dias seriam esses, ok? Então, receba o Espírito Santo de bom grado por quem Deus cumpre seus propósitos na terra. Como Deus age aqui na terra? Através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele age sozinho? Não, ele age dentro de nós. Então, estamos nós, e o Espírito Santo que habita em nós, no nosso espírito, age na terra em nós. Por isso que precisamos recebê-lo de bom grado. Porque Deus age na terra, Deus age na terra Deus age na terra através de nós. Então, Deus ele age, para Deus agir aqui na terra, ele não faz isso. Ele precisa da legalidade, de agir, não que ele não tenha poder, mas porque ele estabeleceu assim na palavra. Ele estabeleceu que seria através de nós. Ok? Então, seja renovado pelo derramar do Espírito Santo. Joel 2, 30 a 31, né? A continuação que eu te falei. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, antes desse tempo final, nós veríamos o sol se convertendo em trevas, o sol se escurecendo. Por exemplo, eu não sei se você sabe o que são as explosões solares, tempestades solares, e o que tem se observado, depois você pesquisa com calma, né? E o que nós vemos? Nós vemos o sol escurecendo. Você começa a ver que com o passar do tempo, depois dessas tempestades, o sol vai escurecendo, estão aparecendo manchas no sol. Depois você pesquisa isso. Escurecimento do sol, tempestades solares. Nós vemos isso. Sem falar também
um eclipse solar de uma maneira mais ampla, né? Que acontecerá em breve. A lua em sangue. Você já viu algumas luas de sangue, né? A lua com aspecto avermelhado nos últimos anos, de uma maneira como nunca houve assim tantas vezes em tão pouco tempo. Pesquisa sobre as luas de sangue em 2015, 2014, pesquisa sobre isso que você vai ver. Então esses são sinais que antecedem, né, que vem antes, ó. Isso é antes que venha o grande terrível dia. Então isso é um sinal da volta do Senhor, onde Deus ele mostraria prodígios no céu e na terra. Então nós vamos ver prodígios no céu e na terra. Então é muito importante. E que dias são esses? São dias em que haveria, vamos voltar aqui, lembra que nós vimos? Nós estamos no 30-31. São dias em que nós veríamos o derramar do Espírito e veríamos profecias, sonhos e visões. Quando isso? Nesse momento, vemos ali 28 e 29. Nesse momento em que haveria os prodígios no céu, na terra, e haveria esses sinais aqui no sol e na lua. Então Jesus está voltando. Nosso Senhor Jesus está voltando. Cristo está voltando. E nós precisamos de um conserto. Nós precisamos verdadeiramente convertermos-nos ao Senhor. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e andar de maneira diferente, andar de maneira digna, desejando a volta do Senhor. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se dos seus pecados. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Nós precisamos falar dessa volta. Nós precisamos desejar essa volta. Nós precisamos pregar isso, entender sobre isso, viver isso. Bem? Então aqui, ó. Creia que sinais, maravilhas e milagres são parte da natureza e do trabalho imutável de Deus. Nós temos, por exemplo, no Egito, vemos ali as pragas, né? As maravilhas de Deus acontecendo, o mar sendo aberto, vemos as maravilhas, os milagres, vemos também os rios sendo abertos, né? O rio sendo aberto, vimos tantos milagres que a Bíblia nos mostra. Então, entenda que esses sinais, essas maravilhas, são parte da natureza de Deus e não acabaram, né? O grande lance é esse. Não acabaram, ok? Agora vamos aos passos para receber a graça de Deus. Receber a graça de Deus não é tarefa difícil nem complexa. Requer somente a aceitação de que Deus tanto é capaz como quer salvar-nos e requer também a atitude de invocar humildemente seu nome. Ele está pronto para ser nosso libertador. A escolha é nossa. Joel 2,32. Seguindo, lembra que nós lemos 28, 29, 30, 31, 32 agora. E acontecerá que são todas interligadas, tá entendendo? Derramar do Espírito, profecias, visões, sonhos, maravilhas, prodígios no céu, na terra, sol, lua, tá ligado a isso aqui. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Então Deus vai salvar, como prometeu, e vão ter sobreviventes chamados pelo Senhor. Deixa eu falar disso aqui. Eu preciso falar uma outra coisa também. Escolha clamar pelo nome de Jesus para salvação e libertação. Como assim? Quando eu entrego a minha vida
a Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando alguém entrega a vida a Jesus, a pessoa clama pelo nome de Jesus para a sua salvação. Andar em santidade, clamar pelo nome de Jesus no dia a dia, faz com que nós sejamos libertos. Né? Não necessariamente no momento que você entrega a vida a Jesus, você já é liberto de tudo. Né? Você passa por um processo de santificação. Né? Então reconheça que clamar pelo seu nome refere-se ao convite ao ato divino de salvação. Beleza? É um ato divino. Salvação não é com a gente. Vem de Deus, de graça pela graça. Pela nossa fé em Jesus. E libertação em todas as facetas da sua vida. E não somente na sua experiência inicial do novo nascimento. Então é libertação em todas as áreas. Como? No nome de Jesus. Olha, eu estou aprisionado nesse vício, eu estou aprisionado na mentira, na pornografia, a minha vida está desse jeito, está daquele outro jeito, e eu não consigo me libertar disso. Clame pelo nome de Jesus. Amém? Agora, o que eu quero, além disso que é importantíssimo, clamar pelo nome de Jesus, que é o nome sobre todos os nomes, né? O Senhor colocou acima de todos, né? Tem autoridade sobre todos. Algo muito importante para a gente entender sobre isso aqui. Nós falamos do derramar do Espírito, de profecias, visões e sonhos. Falamos dos prodígios, sinais. Por exemplo, que esses prodígios seriam precursores do julgamento de Deus, né, e que eles se ajustam às pragas que Deus levou sobre o Egito, na época da libertação de Israel. Agora, eles são também um fenômeno que acompanha a guerra. Né? Por quê? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O que acontece? O que nós vemos aqui? Por exemplo, mostrei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Repara, tá? Eu vou pedir para você pesquisar duas coisas. A primeira é que você pesquise esse incêndio que nós tivemos recentemente, do momento que eu gravo esse vídeo, algumas semanas atrás, em Portugal, onde dezenas de pessoas infelizmente morreram. Um fogo que ocorreu, um incêndio numa mata, né, numa plantação de eucaliptos, e estão colocando culpas em tantas situações. Agora já estão dizendo que foi criminoso, e alguns falaram que pode ter sido um raio. Só que pesquisa na internet e você vai ver, pesquisa sobre meteoro causa incêndio em Portugal, e você vai ver, assim como eu vi, a queda de um meteoro caindo, tá? Caindo, e deixando aqui o rastro de fogo, né? Caindo. Tem vários vídeos já, porque hoje em dia com as pessoas com celular, né? E a câmera do celular fica muito fácil de registrar isso. Você vê ele caindo e o rastro de fogo, e você vê, tem câmeras que conseguiram filmar. Você vai ver um clarão, por exemplo, gigante, como se ele tivesse caído, isso lá no meio dos eucaliptos, né? Parte aqui queimada, e aqui um buracão, uma cratera gigante, enorme, e onde fica muito visível, claro, que caiu alguma coisa ali, né? E causou aquilo.
E tem algumas cenas, né? Você pesquisando o vídeo, se você quiser pesquisar, pesquisa, eu sugerindo que você pesquise, para você entender que isso é verdade. Onde você vai ver, por exemplo, tem uma cena onde tem lá o meteoro já no solo, vamos dizer, no solo, digamos que aqui está o solo, aqui está o solo, e aqui está pegando fogo, pegando fogo, só que ainda tem o rastro dele vindo do céu e o rastro com fogo também. Então o fogo não estava só aqui na terra onde ele tinha acabado de cair, mas como o rastro ainda estava vindo. Você vai ver. E você vai ver também que em alguns lugares tá lá o solo e você vê isso aqui, ó, um fogo fazendo um espiral. Olha, isso não foi causado por algo criminoso, não foi um raio, é algo assim, uma coluna de fogo impressionante que você precisa ver. Então pesquisa isso, primeira coisa. Meteoro causa incêndio em Portugal, que você vai ver. A mídia não está, a mídia televisiva, jornalística não está mostrando, mas pesquisa lá, se ainda não tiraram do ar, pesquisa lá no YouTube que você vai ver. E uma outra coisa também que eu quero que você pesquise, por favor, é sobre queda de uma bomba atômica. Ela cai, né? Ela tá aqui. Onde ela cai, ela forma aquele cogumelo, né? Aquele cogumelo. E você vai ver que o aspecto, né, vai ser de sangue, fogo e colunas de fumaça. Você vai ver que depois vem uma coluna de fumaça. Exatamente como esse texto de Joel está nos mostrando. Então o que nós vemos? Nós vemos que esses fenômenos também são fenômenos, e aí é claro que uma proporção mundial, né, nós vemos que esses fenômenos aqui, em que nós lemos nesse texto de Joel, eles nos mostram também um fenômeno que acompanha a guerra. Então, por aquilo que nós lemos na palavra, não só aqui, mas em outros textos, né, nós veremos que teremos uma guerra ainda muito poderosa em destruição, né? Infelizmente, mas é cumprimento da palavra de Deus. Então nós vemos a lua em sangue, né? Nós vemos a lua vermelha vista através também de uma densa fumaça, né? Uma fumaça densa. Então, esses dias que antecedem o grande e terrível dia do Senhor, eles serão dias de grande violência e de guerra, né? Nós podemos entender por esse texto de Joel 2, 30 e 31, ok? Eles apontam isso pra gente. Agora, voltando aqui para o 32, que nós estávamos vendo aqui, o que acontece? Nesse momento, que é o momento que antecede os dias antecedentes ao grande e terrível dia do Senhor, o que nós vemos? Nós vemos que quando as coisas do mundo elas não tiverem em ordem, né, quando tiver nesse momento difícil, aquele que invocar o Senhor será salvo. Então, esses sinais do julgamento de Deus, eles são desastrosos para aqueles que continuam em pecado. Todos nós somos pecadores, eu sou pecador. O problema é nós querermos continuar no pecado. Então, quem deseja continuar em pecado não vai viver essa redenção e o livramento
né, para quem se volta para Deus. Né? Então é muito importante isso. E Monte Sião e Jerusalém, na verdade, vamos dizer assim, eles precisam ser compreendidos como figuras de linguagem para o lugar de habitação, o lugar da presença de Deus. Né? Era o local do templo, por exemplo. Né? Então nós vamos ver, quando nós vemos Monte Sião e Jerusalém, tipificam lugares da habitação do Senhor. Monte Sião, por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 12, se eu não estiver enganado, ele nos mostra que hoje Sião é a igreja, né? Literalmente está escrito isso. Então isso mostra o local de habitação da igreja, do Senhor. Então são figuras para isso. Então quando nós vemos aqui, porque no Monte Sião em Jerusalém estarão os que forem salvos, ou seja, na presença de Deus, no lugar da habitação de Deus, estarão aqueles que forem salvos. E sobreviventes, né? Entre os sobreviventes, esses sobreviventes são aqueles que são salvos e que invocaram o nome do Senhor, ok? Sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Né? Então nós vemos aqui que a salvação é dupla. Ela é tanto a invocação a Deus pelos seres humanos, como é o chamado de Deus aos seres humanos. Então é o meu clamor invocando ao Senhor e ao mesmo tempo é Ele me chamando. Entendeu? É o seu clamor invocando o nome do Senhor, como também é do Senhor te chamando. Deus está chamando os seres humanos através de prodígios miraculosos. E aí, a humanidade ela pode responder através da invocação de Deus. E então ser salvo e liberto. Tudo isso que está sendo mostrado, todos esses sonhos, visões, profecias, todos os acontecimentos mundiais que estão mostrando a apostasia na igreja, todos esses sinais que nós temos visto estão apontando para que Jesus Cristo está voltando e estamos nos últimos dias. E esses sinais que Deus mostrará, permitirá que aconteçam, seja na natureza, seja através das situações mundiais, são sinais que nos mostram que o noivo vem aí. O noivo está vindo. E Deus está chamando as nossas vidas para que nós possamos invocar o seu nome e sermos salvos e libertos. Só que como é que nós temos respondido a esse chamado de Deus? Nós temos invocado o nome do Senhor? Então, para você entender, ficar muito claro para você, é que nenhum acontecimento da época de Joel ajusta-se a essa sessão profética que nós estamos lendo já do 28 até aqui o 32 do capítulo 2. Então, ela tem o seu cumprimento inicial no dia de Pentecostes, beleza? Com o derramamento do Espírito Santo. Né? E a partir dali iniciou esse tempo. Então a profecia de Joel, ela vai ter o seu auge com a segunda vinda do Messias, Jesus Cristo. E por consequência, o final desse mundo. Então nós estamos agora vivendo esses últimos dias. O aumento crescente da violência, da guerra, né, que caracteriza a nossa história contemporânea, deve ser compreendido como o chamado de Deus aos seres humanos para invocá-lo e serem salvos. Então nós precisamos invocar ao Senhor. Precisamos invocar ao Senhor. Né? Escolha clamar pelo nome de Jesus para a salvação e libertar. Né? E aí? Você foi edificado com esses fundamentos e ensinos? Olha, coloque eles em prática para que você possa crescer espiritualmente. Tudo bem? Agora quero te entregar uns presentes. Quero te entregar os slides dessa aula e te entregar também um guia de 3 passos simples, mas poderosos. São princípios bíblicos que vão te ajudar a renovar a sua vida espiritual, que vão te ajudar a aquecer a sua vida espiritual. Tudo bem? Como é que você baixa esses presentes? Você baixa esses presentes aqui desse lado, tá vendo aqui, ó? Baixa os presentes, ou então aqui embaixo
do outro lado, download dos presentes, tá vendo aqui com a setinha, ok? Ou então, ó, na descrição desse vídeo, tá vendo a descrição do vídeo aqui, ó. Você clica e vai ter lá o download dos presentes, ou no final do vídeo, aqui você também pode fazer o download, tudo bem? Agora eu quero te pedir alguns favores. Eu quero pedir que você curta esse vídeo, se esse vídeo te edificou, te abençoou. Se não abençoou, coloca lá que não gostou, tudo bem, que eu vou entender. Comente, coloque a sua dúvida, mas acima de tudo, compartilhe esse vídeo. Por quê? Quando você interage assim com o vídeo, compartilha, você vai estar ajudando a que mais pessoas conheçam essas verdades. Por quê? O YouTube vai enxergar que esse vídeo é relevante e vai passar a mostrá-lo para mais pessoas, tudo bem? Ok? Você também pode se inscrever no canal, clicando aqui, ó. Você pode se inscrever no canal e toda vez que publicar novas aulas, novas reflexões, você vai ficar sabendo. Clica aqui, se inscreva e marque o sininho para você ser notificado, tudo bem? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.